no Salmo de número 91, do 1 ao 8. Então, eu faço leitura do primeiro verso, que é o verso 10 do capítulo 6, e os demais irmãos, aquele que Deus o colocar o coração, vai fazendo menção, verbalizando os demais versículos da Bíblia. Capítulo 6 de Efésios, verso 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, Nem seta que voe de dia. nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Glória a Deus por esta maravilhosa e gloriosa palavra que veio do céu. Quero convidar o presbítero Genivaldo, no qual vai ser nosso professor, também o presbítero Felipe, que faça essa oração. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome. Pai, aqui nós estamos, Pai, na tua casa, já foi feita a oração inicial. Pai, mas nessa hora eu quero te pedir, seja conosco, seja com a tua igreja que aqui está, Senhor, reunida para aprender mais de ti, Senhor, acerca da tua palavra, do teu reino, Senhor. Abre o nosso entendimento nessa hora, Pai, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, ó Deus, Senhor, tira o tampão, Pai querido, Pai amado, e nós possamos, Pai, estar receptivos, Pai, à Tua palavra, Senhor, que nós possamos entender, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, nesta noite, Pai querido, Pai amado, que Ele consiga ministrar, Pai, tudo que estudou, Senhor, e tudo que o Teu Santo Espírito, Pai querido, Pai amado, falar através do Teu Filho. Nessa hora eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor a todos. Amém. Estou falando com o André aqui, o irmão Felipe, estou igual o André. Precisando fazer um exame de vista, tem uns 3 meses já, só estou rolando. Amém. Irmãos, a lição de hoje é a lição número 10, ela nos diz sobre a promessa da proteção divina. Só enfatizar aqui vou reler aqui novamente só para me ter uma noção. A verdade de Paz nos diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Essa é uma aula que vai bater demais nós hoje. Viu? O texto áureo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, então ele vai dar ordem para o anjo, para cada um de nós. Mas tem uma condicional, né? Desde que nós andemos no seu caminho. Eu vou passar direto para
para a introdução. Fica mais fácil para mim depois puxar aqui atrás. Eu vou pedir a irmã Léa, leia para mim a introdução. Nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, logo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio do seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Amém. Então a introdução está nos dizendo já, né, que nós precisamos, primeiramente, conhecer a palavra de Deus e saber quais são as armas espirituais, porque cada uma tem um significado e serve para alguma coisa, para combater o mal. E temos também que aprender que nossa luta é contra os principados, potestades, ou seja, a guerra espiritual. Muitas pessoas acham que o plano terra, né, igual nós estamos aqui, a gente acha que é uma luta muito árdua, mas aqueles que podem ver o mundo espiritual, é muito mais perigoso e muito mais triste, né? Amém? Vou iniciar então o primeiro tópico. Filipão? Oh, desculpa, perdão. Felipe, lê para nós o tópico 1 do primeiro. Tópico 1, proteção espiritual contra o inimigo. Subtópico 1, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, 12 e 17. A nossa batalha é espiritual. Então, aqui eu acabei de falar, e mais na frente, agora na nossa lição, nós vamos ver algumas das armas que Deus nos deixou, né? Para que nós possamos aprender a manuseá-las no combate contra o mal. Amém. Vou passar para o segundo. Os inimigos espirituais em Efésios. Irmã Carla, lê para nós, por favor. Em Efésios 6, 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Amém. Alguns irmãos aqui vão lembrar que na igreja antiga, né? As igrejas antigas, a maioria tinha uma doutrina, não só na vida do crente, mas também no ambiente. Igual aqui, um templo.
E hoje, o nosso inimigo maior, ele está usando o próprio templo e aqueles pessoas que dizem que são cristãos para deturbar a vida do cristão verdadeiro. No quesito, um exemplo aqui que fala aqui, quer ver, lidera os demônios, né, para combater a igreja do Senhor Jesus. Então, o que eles estão fazendo hoje? Algumas igrejas, não vamos dizer todas, mas algumas igrejas estão usando algumas coisas que o mundo usa há mais tempo. Então, o mal está intuindo alguns cristãos, vou falar assim, alguns pastores que, entre aspas, não são pastores, deixaram que, vamos dizer assim, a ambição dominasse ele, ou seja, o mal, né? Porque tem amor ao dinheiro e não às ovelhas. E o que eles fazem? Estão adicionando algumas coisas na igreja que muitos crentes antigos não concordam. Eu, pelo menos, sou um. Eu vou dizer assim, esse tal de pintura de igreja, pintura de preto, pisca-pisca. Isso não tem nada a ver com a igreja primitiva. E eu creio que na igreja primitiva, nessa época, Deus procurava estar mais junto dos seus filhos, das suas ovelhas, porque eles buscavam mais a Deus. Certo? Hoje, muitos crentes que se dizem crente vão na igreja, mas só para ouvir, mas com bichão no ouvido, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você for chegar nele e perguntar alguma coisa sobre a pregação que ele teve nesse dia, por exemplo, ele não vai saber, porque ele vai estar pensando em outras coisas. E antigamente, na igreja primitiva, muitos chegavam antes para fazer oração, né, buscando a Deus. E hoje o mal está fazendo o contrário, ele está intuindo algumas coisas dentro das igrejas para desviar, distrair o crente, para que ele não ouça a palavra de Deus, né, que é a palavra de Deus que é a salvação. Aqui no finalzinho, está dizendo que Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Eu acho interessante essa colocação que o autor da revista colocou, porque o que mais a gente vê hoje na igreja é isso, né? Por falta de entendimento, sensibilidade, né, do Espírito Santo, nós crentes, a gente acaba, por algum motivo, sendo um instrumento, realmente, assim, literalmente sendo um instrumento de Satanás para poder, de certa forma, somos usados para causar algum problema. E isso é sutil, a gente nem sente. Quando a gente vai ver, eu quando falo a gente, faz um sentido geral, para não ficar uma coisa que tem, sempre é isso. Quando a gente fala, tem crente que faz isso, não, nós. A gente nem percebe. Se você parar se a gente parar para a gente refletir, a gente comete isso algumas vezes. Então, assim, o inimigo, quando em Efésios diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, se encontra as obras espirituais, a maldade, ele está exatamente dizendo isso. É muito sutil e o que mais acontece nas igrejas hoje, no modo geral, é isso. Muito sutil, ele vem, ele planta algo, ele faz alguma atitude e alguma coisa, pode ver, são coisas pequenas que se transformam em coisas muito grandes que destroem ministérios, destroem grupos, destroem o que tiver envolvido no meio ali, destrói. Então, eu acho interessante quando o autor ele faz questão de enfatizar isso, né? Porque a gente passa muito por isso. E se a gente falar assim, eu não faço isso, a gente só olhar para Pedro. Pedro teve um momento que Jesus perguntou quem ele era para os discípulos. E Pedro vai e fala, tu é o Cristo.
E da forma que ele falou, Jesus viu nele, de alguma forma, que houve algum tipo de soberba, né? Porque ele falou, bem tu falaste, mas quem te revelou não foi carne nem sangue, sim o Pai. Porque ele chama o coração dele alguma coisa. Então, a todo momento, a gente nem sente, são coisas sutis, que vem no nosso meio, vem na nossa vida, assim, nas várias situações, dentro da igreja principalmente, e a gente acaba caindo nessa questão, né, de ser um instrumento aí nessa hora. É. Na mesma, logo em seguida, ali, quando Pedro, Jesus começa a falar da sua morte, Pedro, ele fala, não, Senhor, jamais vai acontecer isso com você. Ao mesmo tempo que o próprio Espírito falou na boca de Pedro, o próprio Satanás também falou, porque você vê que Jesus, ele não vai de encontro a Pedro, ele já bate em Satanás, já de cara ele fala, ele já não fala Pedro, não, ele fala, afasta de mim, Satanás, que estava falando na boca de Pedro. Eu vejo que muitas vezes, igual o Felipe falou, nós cristãos, nós nos comportamos de uma maneira sendo usada por Satanás e não percebemos, não temos discernimento e não temos coragem também de repreender o seu irmão. Quem hoje tem coragem de falar para o irmão, afasta de mim, Satanás, assim, com discernimento espiritual para repreender da maneira que Jesus repreendeu o seu amigo ali, Pedro? Qualquer um de nós que ouvisse Pedro falando isso, falaria assim, é normal. olha, Pedro tem um coração, olha só, Pedro é muito bom, ele Tá quer com dó de evitar que Jesus. Jesus, está com dó de Jesus. Mas mal É sabia normal. que era uma coisa sutil ali, que o inimigo estava usando a boca dele, querendo impedir, porque Pedro também, talvez naquele momento ali, ele não entendeu qual era o plano, né? Jesus haveria de morrer, não tinha jeito, não adianta quem falasse, quem tentasse impedir. Você vê, Felipe, igual você falou, é sutil, né? Sutil. Não Tudo é era sutil. Pedro, não era Pedro, era o próprio Satanás. E a gente só vai, às vezes, muitas das vezes, a gente só vai perceber quando já está o fermento, já cresceu muita massa, aí a gente vai tentar consertar e, graças a Deus, o Espírito Santo nos auxilia e a gente conserta. Se a gente for perceber aqui no que fala aqui, né, que você acabou de ler, o mal, ele tem uma estrutura para que cada causa que ele quer fazer algum estrago na igreja de Cristo, ele manda um grupo de pessoa, de demônio especial, entendeu? Principalmente aqui do crente aqui, ó. Preparadas para destruir a vida espiritual do crente. Ou seja, né? Então, para cada crente, ele manda vamos dizer assim, um demônio, tipo assim, o ciclano tem o vício em bebida, então eu vou mandar um demônio que mexe alguma bebida para... Então, cada um tem a sua especificação. Amém. Vamos passar para o segundo então, irmãos? 3, é o terceiro, né? As armas espirituais do crente. Irmã Adriana, lê para nós, por favor. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Letra A, verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Letra B, couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Letra C, a preparação do Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Mateus 4, 1, 10. Letra D, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Letra E, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Letra F, espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. 1 Timóteo 2,4. Essas armaduras espirituais nos mostram que, nas batalhas em que nós encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Amém. Irmão, põe para nós aí o Efésios 6, 14 ao 17. Eu acho que está na leitura bíblica aí. Hum? Eu sei que está na leitura bíblica aí. Já está ali. Ok. Então, vamos aqui.
O primeiro aqui que ele fala aqui sobre a questão das armas espirituais, a verdade. Paulo nos diz que a verdade é a confiança que nós temos que ter na palavra de Deus, certo? A couraça da justiça é o caráter justo de Cristo, da confiança para resistir a uma tentação. Ou seja, se nós estivermos com essa couraça, o inimigo não vai prevalecer sobre a minha mente, porque eu vou, com a couraça de Cristo, ele vai me fortalecer para me resistir a essa tentação. A preparação do Evangelho da Paz torna uma pessoa preparada para a guerra contra o mal. Ou seja, mais uma arma espiritual. O escudo da fé é o principal, né? O capacete da salvação, Deus completa a obra que começou no cristão. Porque quanto mais o cristão vai aprendendo de Deus, mais ele vai se capacitando e mais vai ficando familiarizado com as armas espirituais que Deus pôs na mão dele. E aqui o capacete da salvação, se a gente for que o detalhe de salvação, é a experiência presente, bem como uma esperança futura, né? Que a salvação, tanto seja agora como experiência, depois no futuro também você vai ser salvo também. O F aqui que fala a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva no arsenal do crente, comparada a uma espada romana, né? Que a espada romana naquele tempo era curta e desenhada para o combate corpo a corpo. Então, o crente que tem essa espada do Espírito é a arma que ele precisa também para fazer o ID, né? Ou seja, leva o Evangelho para aquele que não conhece a palavra de Deus, como se fosse a espada, corpo a corpo. Não ficar só falando em vídeo, né? Porque muitas vezes eu acho que é mais fácil uma pessoa chegar e falar de Cristo para um ateu, ao vivo, porque a pessoa ouvindo você falando, a firmeza que você fala, ele vai ficar mais entusiasmado em ouvir mais da palavra de Deus. Imagine Paulo, quando ele cita lá no versículo 14 de Efésios 10, que ele fala: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É Cristo. Quando nós andamos na verdade, andamos com a verdade e temos a verdade como nosso principal, acredito que fundamento ou firmeza, né, que é Cristo, ele é a verdade e a vida, nós automaticamente vencemos as hostes malignas, porque tendo a verdade, andando com a verdade, pode vir o que for, pode vir levantes contra você, contra a sua vida, contra a igreja, que se você estiver na verdade, esses levantes não vai vencer, não vai prevalecer contra a sua vida. Então não é à toa que ele citou primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade. Se andamos na verdade, com a verdade, nós não seremos atingidos. Pode vir o que for, ataque, até mesmo dentro do templo, dentro da casa, né, que às vezes é o que mais acontece dentro dos nossos lares. Se nós estivermos firmes com a verdade, nós não seremos abatidos com os enganos ou com as mentiras que ela sabe sobre nós. A verdade nos libertará, né? Então, né, tiver conhecimento da palavra de Deus, praticar ela e ter a confiança, né, no que você está aprendendo, no que é a palavra de Deus, ela vai te libertar de todo mal. Terceiro,
Alguma dúvida, gente? Irmãos, perguntem para mim, por favor. Se não souber, o nosso pastor está aqui. Posso passar um breve? Pode. Hoje eu estava, durante o trabalho, reflexionando a respeito do estudo da fé. Quando a gente olha para a geração que hoje dos crentes, a gente está uma geração muito sensível, muito não pode escutar nada, tudo dói muito. Então eu fiquei hoje reflexionando a respeito do estudo da fé. Quando o crente está armado pelas armaduras e ele tem o estudo da fé, ele se torna um crente muito forte. Então hoje a gente não pode usar a palavra para falar nada porque o crente está se sentindo atingido. A gente não pode aconselhar, a gente não pode instruir, a gente não pode fazer nada, porque tudo me dói, tudo está falando para mim. Então eu acredito que a gente tem que observar bastante se a gente está revestido dessa armadura, para que a gente não caia no que ele falou aqui, ó, que o escudo ele nos livra dos dardos inflamados. Tudo para nós se torna um dardo inflamado quando você não tem escudo. Então, realmente eu acho que é muito importante para a igreja ela observar isso, que tudo hoje, para o tempo de hoje, você não pode falar nada, nem o pastor, nem o líder, nada. Tudo está muito sensível, todo mundo muito sensível para a verdade. Inclusive, né, normalmente eles estão culpando mais o mal também, né? Foi o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Muitas vezes somos nós mesmos que chuta o balde, depois que é murmuração. Mas acontece também que essas armaduras espirituais do crente, elas foram deixadas de lado. O crente não está usando mais essas armaduras. Vamos usar um termo assim mais popular. Podemos ver que aqui a única coisa aqui que não é perecível é o escudo da fé. Os demais, tudo é perecível. A couraça ela é perecível, ela enferruja. O capacete, ele ferruja, ele envelhece. Vários itens aqui, eles entram num período de validade, né? De validade, ele passa o período da validade. Agora, como que isso aqui vai ser renovado na vida do crente para que tenha essas armaduras espiritual? Ele precisa de uma coisa, ele precisa de fazer um renovo. E esse renovo ele tem que buscar ele de alguma forma. Onde? Nas coisas de Deus. Palavra. Porque podemos ver que no início aqui, no tópico 2, o nosso inimigo, ele não está preocupado com a carne. Ele não está preocupado com a carne, com o corpo. Ele está preocupado com as hostes espirituais. E o que é hoste? O grego fala que é um exército. Um exército onde eles formam uma reunião para usar a estratégia para atacar o crente. Aí ele olha para a vida do crente, eles montam a estratégia deles para poder atacar, para poder entrar na vida do crente. E quando eles montam essa estratégia, eles não vão de qualquer jeito, eles observam como que esse crente está. Ele está revestido com a armadura de Deus? Ou ele não está revestido com a armadura de Deus? Se ele está revestido com a armadura de Deus, nenhuma estratégia, porque os dardos, ele vem bem certo que ele vem pelas costas, ele não vem por frente. Então, se ele está revestido com a armadura de Deus, o que é uma armadura de Deus? Ele é coberto em volta com a proteção de Deus. Então, toda seta que vir não vai entrar nele, porque ele está coberto. Então, esses dardos, eles usam ele para atacar. Essas hostes, eles fazem, entre um termo, que o original diz, eles fazem reunião entre eles, tendo um líder maior, né, para poder falar, achei um crente que está despreparado, vou atacar, vai ser uma coisa fácil. Mas, o capacete, onde é usado o capacete? Onde o soldado usa o capacete? O capacete, ele cobre a cabeça. Se ele estiver renovado, nada vai entrar na mente dele. Se as costas dele estão protegidas por Deus, pode vir seta que ele está revestido. Se o peitoral está coberto com Deus, pode vir que ele não vai ser atingido. O que acontece? Nós estamos deixando a armadura no canto, estamos querendo ir desarmado.
E desarmado, crente nenhum vai conseguir vencer. Por quê? Vamos usar. Hoje está uma dificuldade de você ver o crente ser revestido, buscar esse revestimento. Vamos usar um termo bem tranquilo, no jejum. O crente hoje não quer buscar mais esse revestimento no jejum. O crente hoje não quer buscar mais esse revestimento na consagração. O crente não quer mais buscar esse revestimento na oração. O crente hoje ele acha assim que entrou numa normalidade tão grande, um evangelho tão facilitado, para ele ali na igreja, para ele já está bom. Mas ele não busca as coberturas espiritual, é desobediente, não obedece mais os pastores, acha que o que ele fazer dentro da sua razão está certo, acha que não precisa mais de uma cobertura espiritual. Tudo isso conta para que a sorte não se ataque. A igreja hoje, querendo ou não, irmão, a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas, de um modo geral, hoje a igreja está sendo atacada de uma forma tão astúcia. Ela está sendo atacada e ela não está percebendo que ela está sendo atacada. Por quê? Porque hoje o que mais atinge a igreja hoje, o que é? O que mais atinge a igreja hoje? É a seta. É o inimigo. É irmão contra irmão. Não tem mais a coinonia dentro da igreja. O irmão vem para a igreja odiando o outro irmão. O coração do irmão está endurecido de estar servindo a Deus. Aí o inimigo vê isso aí e fala, não, vou atacar. E vai atacando, e de repente ele vai matando um por um. Ele vai dando mais munição. Mas, se nós buscar o revestimento de Deus para a nossa vida e buscar uma cobertura espiritual para a nossa vida, eu tenho estudado muito sobre a questão de uma gestão espiritual, e um crente que está desarmado espiritualmente, ele recebe uma descarga muito grande todos os dias. É por isso que ele entra no período da dormência, ele entra no período da fraqueza, ele entra no período da enfermidade espiritual. Ele não tem mais força para nada. Tudo para ele é deixar a mão, é largar e falar, não, eu vou deixando, e quando vai deixando, vai só distanciando de Deus. E aí o peso vem caindo sobre si, e essa horte aqui da maldade começa lá em cima, ó. Porque ela não está aqui, ela está nos ares. Ela vai pedir, a sua oração não tem mais força para subir, a sua fé está fraca. Aí eles começam a agir de uma maneira para poder, de uma vez por toda, exterminar o crente da presença de Deus. Hoje, muitos cristãos, eles vão na igreja, mas para buscar só bênção. Vocês lembram a passagem dos 10 leprosos? Quantos que voltou para agradecer Jesus? Ele foi atrás do Senhor das bênçãos. Os outros 9 só queriam bênção. E assim hoje está assim, muitas igrejas. A pessoa vai, não, se for receber, você vai prosperidade, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, aí eu vou lá toda semana. Olha para o senhor ver a letra C que a irmã Adriana abriu. A letra C, a preparação do Evangelho da paz. Olha para você ver. Preparação do Evangelho. O que é uma preparação? O que é uma preparação? Adquirir conhecimento da palavra. Se o senhor ir fazer uma prova, o senhor tem que preparar para o senhor poder passar na prova. Se o senhor for fazer uma entrevista, o senhor tem que se preparar para passar naquela entrevista. Se o senhor for fazer qualquer coisa, o senhor tem que preparar para aquilo. E nós estamos preparando verdadeiramente para o Evangelho? A maioria do cristão não está, não. Para falar a verdade, né? Porque não tem tempo. Nós estamos buscando esses dois itens, interior aqui, que está aqui a letra A
e a letra B? Como nós vamos continuar a caminhada no Evangelho se nós não temos o alimento, se nós não temos a força? É mesmo. Não consegue, nós não vamos conseguir. Ou muitas das vezes faz igual Davi, igual Saul falou para Davi, pega minha armadura e usa. Mas não servia nele, porque a gente às vezes, a gente se arma daquilo que a gente recebe aqui na igreja. Mas e quando você sabe que o problema te acompanha? E em casa, como é que você resolve? Se a sua preparação é só aqui, não prepara em casa, não lê, não ora, como você falou. Não tem mais a prática do jejum, da oração. Aí faz o quê? Usar a preparação do irmão. Ora por mim, jejua por mim, intercede pela minha casa. E eu mesmo, estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou se preparando contra as hostes do meu lar, que é coisas que nem o pastor pode fazer, ele pode aconselhar, ele não pode resolver. Então, eu acho que o pastor está falando é sobre isso. Não usar a arma do irmão e nem usar tudo aquilo que recebe, que às vezes não te faz, não muda. Se eu não querer mudar, não vou mudar. Temos muito que aprender, porque muitas vezes, igual você falou, referente à família, né? Talvez a esposa, talvez o esposo, orando, os dois juntos, eles resolvem o problema. Não precisa passar para a mão do pastor. Talvez o pastor já está sobrecarregado de problemas muito mais sérios. Às vezes a gente se escolhe tanto que a gente fala assim, ora para fulano, para ciclano, para Bertano. Eu sempre paro e me questiono, e a pessoa, será que pelo menos eu vou orar uma meia hora, pelo menos, para a pessoa? Aí a gente se escolhe, acostumou tanto com essa prática, que ela é boa, porque as intercessões dos santos, Deus ele opera também, mas a gente escorou tanto nisso, que aí a gente chega em igreja, ora para minha família. Você dobrou seu joelho para orar para a sua família também? Não, mas ora para mim. É fácil demais. É igual falar assim, eu só quero. Agora você dá uma participação sua. Sabe o que eu estava aqui pensando aqui no meu TDAH? Você diz. Olha só, olha como é que é engraçado. Defesa também é ataque. Porque uma armadura, ela serve única e exclusivamente para uma coisa: defesa. Só que diz no final da passagem, diz da espada, que é a única que pode atacar. É a única coisa que um guerreiro, que alguém que vai para uma batalha, pode usar para atacar alguém, que é a palavra de Deus. Ou seja, é soberana a palavra de Deus. É com ela que você deve... Mas aqui eu entendo que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está escrevendo para Efésios. A gente aplica para nós e ele está escrevendo para Efésios. Ele vai falar da armadura, que é uma armadura, né? Da armadura do cristão, né? E ele vai fazer essa ligação da espada, da couraça, da justiça. E por incrível que pareça, você está pensando, são muito mais coisas de defesa numa armadura do que de ataque. Isso me fez refletir sobre isso. Às vezes, se defender, às vezes a defesa é um ataque também. E eu fiquei pensando sobre isso. Se defender já é um grande. Ou seja, deve ter alguma coisa com relação a sei lá, temperamento, alguma coisa desse tipo. É porque você olha que quando fala sobre ataque em guerra, você vê que é sempre o maior contra o menor. Só que quando o menor, vamos dizer, para aquilo que a Bíblia, igual você tem Davi, ele fala, eu não vou a ti com armas e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Porque ele sabia que pelo que ele tinha, ele pelo mão dele, pelo braço dele. Exatamente. Então a sua defesa, quando você vê que é algo maior, o seu maior ataque é a defesa. Até o Senhor entrar e fazer alguma coisa. Porque igual a Bíblia vai dizer aí, que às vezes a gente luta contra o irmão, eu estou lutando contra você. Mas a luta não é nossa. A luta é espiritual, é Deus. A Bíblia vai dizer que quando Daniel orou, ele falou assim, no primeiro dia que você orou, eu ouvi a tua oração, mas havia uma guerra no mundo espiritual contra a tua bênção. Porque a guerra não é nossa, é de Deus. É Deus que está lutando contra as hostes espirituais pela nossa vida. E qual é a nossa outra função? Se defender. Porque quando chegar e falar, eu não posso contra o Senhor, mas o Senhor pode. Mas o que eu estou fazendo por isso? Eu estou orando, Senhor, eu estou buscando. Eu estou pelejando. Quando você ora, você está se defendendo. Você está se defendendo. E o Senhor está pelejando por você. Bom, nós vamos passar para o tópico 2, então, porque eu estou igual... Amém, vamos. O tópico 2, a maravilhosa proteção de Deus. Irmã Glaucia, lê para nós, por favor. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91
Pode ler o segundo também. É. O nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos artes do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre e, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Amém. Onde está o remédio? Onde está a cura? Onde está o investimento? Busca. Buscar-me-eis, me achareis. Irmãos, o Salmo 91 Significa esse laço do passarinheiro? Alguém sabe? é as armadilhas que o inimigo prepara na nossa caminhada. Sabe o que é? Aquela velhinha de passarinho. É a arapuca. Aqui E essa arapuca, ela é armada para poder pegar mesmo e é lançado uma cela. O que é uma cela? Assim, eu estava vendo isso aqui hoje lá nesse enciclopédia e ele joga a isca de uma distância longa da onde está o laço do passarinheiro. Então, agora vamos supor, se você vai pegar um pombo e o pombo tem facilidade, tem um lugar certo dele, vamos supor 10, 15 metros, o armador da arapuca, ele não arma lá onde ele está, ele arma distante e percebe onde ele é acostumado a ir, vai jogando os carocinhos de alimento, aí ele vai como primeiro. Aleluia. A mensagem disso aqui, ó, não aconteceu nada, ele ainda não está saciado, ele como o segundo, ele como o terceiro, ele como o quarto, ele como o quinto, e ele não se saciou ainda, vai comendo, comendo, comendo. Quando ele chega na armadura, na arapuca, tem muito alimento ali dentro, ele nem percebe que tem arapuca. Por quê? Porque ele vem com a expectativa de comer mais, comer mais. É isso aí. Aí, de repente, quando ele pisa lá dentro, ela fica prendendo. Isso é o que o diabo faz com o ser humano. O diabo nunca dá um prato completo para o cristão. Ele sempre dá uma esquina. Como que é? As migalhas. Ele dá um pouquinho. Toma um pouquinho hoje. É uma gotinha de mel. Toma uma gotinha de mel hoje, amanhã te dá uma colherzinha de mel. Não deu nada, melhorou e vem indo. Quando você cair no laço do passarinheiro, você fica preso para sempre. Mas bom é Deus, que o laço se quebrou e nós nos escapamos. aqui, vou ler aqui alguns significados do Salmos do 1 até o 8, da lição. Fala assim, do versículo 1 ao 2, vou ler aqui. Aquele que habita no escondido do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Altíssimo é maior do que qualquer ameaça que enfrentarmos. Ou seja, problemas na nossa vida, seja qual for, Deus é maior. Ele tem o poder de fazer, de construir e destruir. O onipotente, ele tem poder, né, como eu falei, onipotente, que é o que eu vou destruir, que ele tem poder para destruir todo inimigo que tentar nos destruir, né? O versículo 3
de ele, o Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Se faz presente para te livrar do mal. É a presença divina. Um exemplo, Daniel na cova dos leões. A Bíblia fala que tinha os 3, né? E uma mais que o rei já viu, né? Então, ou seja, fez presente. E no Salmo 4, ele te cobrirá com suas penas. Ou seja, Deus é retratado como uma ave-mãe, compassivo que protege seus filhos. E o verso 5, 6 e 7, é que ele fala que nenhum mal poderá suceder a um crente fiel, a não ser com sua permissão. É um exemplo aqui, no caso dessa permissão, seria com Jó, né? Quando o diabo tentou judiar com ele, né? Só não podia matar, mas o resto, ou seja, foi com permissão de Deus que ele fez isso com ele. Dúvida, pergunta, porque o tempo está correndo. Não, amém. Os alunos é bom assim, ninguém pergunta. Vamos para o terceiro. Irmã Aline, lê para nós o terceiro. Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso. É essa base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo revela-nos, Salmo 91, né? Revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra de todo o mal. Livra-nos do mal. Salmo 91 e 7. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorara a sua bandeira contra o inimigo. Isaías 59, 19. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. Glória. Amém. Condicional, hein? E o finalzinho aí, se engane não. Mas aqui, o interessante é isso aqui, né? Prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Sobre os que estão guardados. E aí eu imagino os que não estão guardados, hein? Todo cristão está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Só os que busca a palavra, a hora, jejum, obediência, principalmente a obediência. E mesmo assim, não é santo, né? Igual Paulo fala, né? Ele não era o pior dos pecadores. Porque o início do texto diz assim, aquele que habita. A palavra aquele, no original, significa alcance. Que alcançou o esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, dentro do termo que nós estamos estudando aqui, tem um exército guerreando para nos atingir. E se nós quiser chegar no esconderijo do Altíssimo, o que nós temos que fazer? Correr, perseverar e entrar de uma vez por todas. É por isso que calçar os pés no Evangelho não é você entrar e molhar apenas o tornozelo. Uhum. Entrar no profundo. Eu vi uma pessoa, falou para mim, Não tem meio termo, né? que uma coisa que eu fiquei meio assustado. Ele disse que orando, ele pediu para Deus mostrar para ele o que ele achava de todas as igrejas aqui nos Estados Unidos. Aí disse que ele orando, de madrugada, Deus falou para ele assim, disse que as igrejas aqui, todas não serviam nem para esterco. É o quê? Todas as igrejas aqui, nenhuma servia nem para esterco. Nem para esterco? Isso que ele falou, entendeu? Eu fiquei meio assustado. Não, mas aí eu lembrei na hora, falei, nossa, a igreja que eu frequento, que estou aprendendo, é diferente.
Tem os problemas? Tem, porque igreja santa não existe, não. Entendeu? Mas ele falou assim, mas em termos de... A igreja é mais americana. Desde quando a igreja suspendeu, afastou a Bíblia das escolas, o tanto que esse país mudou, e não para melhor, para pior. Principalmente no questão adolescente. O adolescente cresce hoje, aqui, antigamente não, era diferente. Hoje o cara cresce, vai roubar, fumar droga, vender, matar, traficar. Foi só a palavra de Deus sair das escolas. Porque queira ou não queira, na nossa época também, os irmãos que vão saber que na nossa época tinha religião, não tinha aula de religião, educação cívica. Então tudo se aprende. Hoje tirou, a pessoa cresce, ninguém nunca me ensinou. Vai voltar? Agora eles que largaram assim, que suspendeu a Bíblia nas escolas, porque tinha várias religiões, né? Mas quem que leva a Deus? Qual o único que leva? Não é a religião, é Jesus que leva. Vamos passar para o terceiro, então, gente. A promessa de proteção. Os inimigos serão derrotados. Ó. Irmã Ariadne, lê para nós o primeiro do terceiro. Não, terceiro tópico, primeiro. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestades e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios 15, 24 e 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Irmãos, vocês imaginam, né, desde a época de Jesus, que o mal quer acabar com as igrejas. E quantos anos eles passaram e ele tenta, mas ele usa todos os artimanhos para ver se quebra as igrejas, quebra espiritualmente, principalmente, né? A igreja no mundo espiritual. Porque hoje, se essas igrejas não tivessem, no mundo espiritual, tivesse igual alguns aqui na terra, acho que o ser humano estava perdido. O tópico 2, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Ó, é o crente obediente. Irmã Nessa, leu já? Não, né? Glaucio também leu. Ô, Diácono Clóvis, lê para nós o 2. Amém. Vou perguntar para os irmãos agora. Quem faz todas essas observações aqui? Que acabou de ler.
Eu sou falho, eu faço de manhã quando eu levanto e ao dormir. E durante o dia cantando hino. Então, como diz, ou seja, tem muita coisa que eu tenho que pôr em prática ainda. Mas que nós possamos, né, tentar. Proteção, eu sei que todo mundo faz uma oração antes de sair, quando você está, principalmente no trânsito, quando você vê que o seu alvo tipo um livramento, ali você já está, né? Viu? Algum carro passou, tirou o fim de você, ou se livrou de um acidente, então você já leva o pensamento de Jesus e já, né? E agradece e pede para Deus continuar guiando. Eu creio que isso aí sobre a proteção, acho que né, à noite a gente agradece pelos todos os. Não, pois é, é o que eu estou falando assim, porque tem, infelizmente, tem crente que não faz isso, não. Eu acho que às vezes não. Ele faz no aperto. Ó Jesus, me ajuda. Ó Jesus, me livra. Mas isso daí também funciona. Me socorre. Eu ia sofrer um acidente na ponte lá em Emerville. Eu me distraí por um minuto e a fila tava correndo, de repente parou tudo ali. Só que eu me distraí. E a única coisa que deu para me falar foi: Senhor, me ajuda. E ele me ajudou. O meu carro rodou, eu poderia ter caído ponte abaixo, mas ele parou ali. Mas você é cristã. Então, mas eu tô falando. E os que não são? Só me ajuda, Senhor. Estou falando os que não são, né? Entendeu? Não dá tempo de você pedir outra coisa. Tipo, socorro ali. Porque o cristão verdadeiro ele procura Deus em todas as horas, não é só. Essa semana os depósitos, né? A Marcine passou que fez, a irmã encomendou só quando a gente jejuma tanto luta que vem, né? Tem de luta do lado. E aí essa semana eu tive um pra ver, né? Antes de ontem, eu tava indo trabalhar, né? E aí a irmã Mara mais a Suzy comigo, e ela levou uma passeia de bolo frito com café. E a gente vai. O trânsito parou de uma vez e a gente conversando, e eu com o copo de café na mão, pegando umas coisas comendo. E eu freiei, só que meu carro era pita, né? Só que ele não apitou nem nada. E a hora que eu vi, eu já tava quase em cima. E como eu tava só com a mão no volante, o carro foi lá na outra pista e voltou. Fez assim, sabe? No momento eu não falei nada, tipo assim, Senhor, meu Deus, eu tipo, levei o pensamento. Só a hora que eu não consegui voltar, eu jogo o café todo quando ela no carro. Só que, olha pra você ver, a hora que eu voltei, eu falei: Senhor, muito obrigado por esse livramento. Porque na hora eu imaginei um carro do meu lado na outra pista, porque o meu carro foi na outra pista e voltou. E tinha muitos carros, né? E meu lado estava limpinho, não tinha ninguém na hora, e eu voltei assim, não aconteceu nada. Então, assim, gente, como que a gente. Aí eu fui orando, daqui até chegar lá, eu falei: Senhor, muito obrigado pelo livramento. E na hora eu senti porque quando a gente está jejuando, acontece esse tipo de coisa, mas Deus está cuidando, entendeu? Todos os momentos, todos os tempos. E a gente só tem que agradecer, mesmo que não tenha tempo de você falar: Senhor, cuida, igual a Ari ainda falou, né? Meu Deus, me ajuda. Mas tem hora que não dá, aí você só agradece o tempo todo. Aí você fica o dia todo agradecendo, entendeu? O dia todo. Mas eu creio que Deus, ele acho que se sente, vou dizer, feliz, né? Quando não vou falar só o cristão, não. Todo ser humano lembra dele a primeira vez por dia. Os que não, né, não são cristãos lembram a primeira vez por dia, acho que ele fica feliz. Ele fala assim: esse ainda tem jeito ainda de salvar ele. Mas, Genivaldo, eu acho que aqui nessa parte que a irmã leu aqui, eu acho que ele aplica muito sobre a conduta tipo de Josué. Que a Bíblia diz que quando eles não saíam para a guerra, porque eu acredito, aquilo que a senhora fez, ou que a Glória fez, não foi uma devoção de oração, era um clamor, um pedido de socorro ali, de imediato. Mas aqui eu acho que o que ela está falando é você realizar uma devoção. Aqui eu achei, chamou a atenção que ele fala quando você vai realizar um negócio. A gente não consulta Deus para fazer um negócio, a gente faz porque acha que não vai dar certo. Acho que está certo. Aí quebra a cara e fala: o diabo está Ele- aqui. Não, é. o diabo é você mesmo. Aí Vai culpar ele. Aí a pessoa não tem percepção daquilo que. E Deus, em Deus, é tão misericordioso. Já aconteceu isso muito comigo, até minha mãe ligou hoje falando que ela foi viajar para a casa do meu irmão e não deu certo. E ela: eu estou triste. Eu falei: mãe, você já parou para pensar como que Deus ele cuida? Porque vocês poderiam ter capotado o carro na BR, poderia ter sofrido um acidente, uma situação. Então a gente não olha esse cuidado. Por quê? Porque a gente não se antecipa em orar. Porque, irmão, quando você é uma pessoa devota em oração, a Bíblia diz assim: e o Senhor não fará nada sem antes falar ao seu
seus santos e profetas. Se você é uma pessoa do Senhor, Deus não vai deixar você quebrar a cara lá na frente, Ele vai te avisar. Agora depende da sua percepção, a sua sensibilidade espiritual para você entender. Não, Deus não quer que eu vou. Não, isso aqui não vai dar certo. O Senhor fala. É simples, a gente falou isso essa semana. Deus, Ele fala. É a gente que não ouve. E quando a gente não ouve, acredite, quando a gente não ouve, mesmo sendo possível, e Ele tem um plano, Ele tem um plano muito grande para a gente, através de algo ao contrário do que a gente vai fazer, mesmo assim Ele age mesmo a gente sem ter sensibilidade. Eu já chamei 2 casais, eu tenho até vergonha de falar isso, foi engraçado. Eu chamei um casal de amigo meu, botei sentar no sofá, parecia até novela. Eu falei, não, eu chamei vocês aqui porque a gente está indo para a Flórida. E aí despede, dá abraço. Olha onde eu estou, gente, já fiz isso um monte de vezes. Deus não quer. E aí eu achei que eu ia para a Flórida. Eu falei, não, eu vou para a Flórida, mas Deus não queria, tinha um plano. E foi esse que eu conheci essa igreja. E aí o que aconteceu depois de algumas semanas, 2 semanas, eu acho, eu conheci essa igreja e estou aqui até hoje. E mesmo assim ainda tentei não, a gente vai. Agora nós vamos. Porque a gente acha que, às vezes Deus fica em silêncio, fica pronto. Aí a gente acha que qualquer coisinha é isso, a gente tem que ir. Vai, Balaão, a Bíblia disse que o Senhor falou para ele, não vai. Aí depois ele falou, não, pode levar seu dinheiro, não vamos não. Aí ele falou, deixa eu consultar o Senhor. Não, Senhor, mas né? Aí chega os príncipes, a Bíblia diz, chega os príncipes com mais dinheiro. Aí o Senhor falou, vai, por quê? Porque o coração dele já estava voltado para o dinheiro, não é que Deus queria que ele fosse, então vai, quebra a cara. E o Senhor ia matar ele, e não é Deus que falou na boca da jumenta. Ali o Senhor só abriu a boca dela para falar com voz humana, porque ela fala dela, ela fala, eu te servi tanto tempo, por que você faz isso comigo? Olha ali o anjo do Senhor ali na frente, ó, com a espada desembainhada. Então, Deus, pela misericórdia, Deus ainda falou, usou a jumenta, usou no sentido, abriu a boca dela, pela misericórdia, porque senão, ó, nós estamos ferrados. A questão que falamos aqui de oração, né? Eu tenho como, assim, um exemplo. Mãe. A oração de uma mãe faz coisa, viu? Meu irmão, lá no Brasil... Da esposa também. Meu irmão, ele sempre foi correteiro. Então, disse que minha mãe sempre orava para ele. Todos os filhos. Eu ia sair, ela orava. Vamos falar que ela é católica, então ela rezava, né? Mas orava. E um dia meu irmão estava na BR-153, se não me engano, e estava caindo na descida. Aí disse que uma voz falou para ele assim, lá naquela curva tem um acidente, diminui a velocidade. E ele ficou assim, já intuitivo, já foi tirando o pé no freio, foi devagarzinho. Na hora que ele entrou numa curva assim, tinha um acidente, mas tinha vários carros batidos, tombados. Aí, como diz, se não fosse essa voz falada para ele, ele tinha chegado e tinha ido embora da pista. Então, era o quê? A oração da mãe. Assim como também eu vou falar uma coisa que vocês não me perdoam. É o tal, as pessoas falam confiar em desejar o mal para o outro. Dizem, não vou falar não, deixa para lá. Fala, irmão. Uma outra vez eu esqueci, aconteceu que eu saí para trabalhar e esqueci o meu crachá. Então, são todas uma circunstância que acontece na volta do crente, e é
curar, pode ser, né? E aí pecamos contra Deus por falta de vigilância. O que Paulo fala lá em Romanos 8, 28? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem ama a Deus e segue os mandamentos dele, igual você falou aí, de alguma maneira ele vai criar uma situação para te livrar daquele problema, daquele perigo. Vai dar uma solução também, no caso, né? Vamos para o terceiro aqui, a abrangência da proteção de Deus. Irmã Gledna, lê para nós. Terceiro? Terceiro. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, em Efésios 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como o aquele que domina sobre tudo e todos. Salmo 33, 6 a 9. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmo 46, 1 a 5. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmo 33, 10 a 12. Irmão Danilo, põe para nós ir no telão aí o Salmo 33, o 6 e o 9. É 33, o 6 e o 9. Está vendo aqui, ó? Ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Então, no 6 fala, algumas Bíblias diferentes. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Agora o 9. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Ou seja, né? Ele é o Senhor dos senhores. Põe para nós também o Salmo 46, do 1 ao 5, para a gente encerrar. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus o ajudará já ao romper da manhã. Proteção. E sobre a proteção, igual a irmã Aline falou, eu já falei várias vezes aqui, eu não me canso, não esqueço. Tudo que refere a Deus, tudo que refere à palavra de Deus, tudo depende da condição, né? O Felipe fala, condicional. É a obediência nossa. O crente que é 100% obediente não tem. Vamos falar 90%. 90% que ele seja obediente, as coisas na vida dele, na caminhada dele, vai fluir com alguns altos e baixos, mas mais alto do que para baixo. Agora, o que é menos de 50%, ele vai ter mais baixo do que alto. Não quer dizer que Deus vai deixar de atender ele, de socorrer ele nos momentos difíceis, entendeu? Então, nós devemos mais aprender da palavra de Deus. Todos. Eu incluo até eu também. Pastor não, né? Porque pastor já está um degrau acima de nós, né? Mas...
Pois é. Bem, irmãos, então agora eu vou chamar o pastor para fazer a conclusão aqui. Irmãos, a conclusão fala assim: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos, contudo temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestido com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Pastor, por favor.